Olá, meu nome é Bruno Maia, sou especialista da Sofar Solar e hoje iremos falar sobre as principais diferenças entre inversor string e microinversor. Então pessoal, antes de falar sobre esse assunto, sobre inversor e microinversor, a gente primeiro tem que explicar para vocês como que funciona a MPPT. A MPPT fica localizada aqui embaixo do inversor, dando um pequeno exemplo para ficar mais fácil para você conseguir entender. A MPPT, a quantidade de MPPT, ela interfere basicamente nas posições que você consegue trabalhar com seus arranjos fotovoltaicos. Basicamente, esse inversor aqui, da Sofar, 5 kW, ele tem duas MPPTs, uma string cada uma. O que acontece? Aqui a gente consegue trabalhar basicamente com duas posições diferentes, sem interferir na sua produção de energia. Dando um pequeno exemplo. Esse inversor aqui, ele é um inversor de 5 kW 600 volts. Então, basicamente, ele suporta em torno de 13 placas. Por que 13 placas? Placas de 570, no exemplo. Por que as 13 placas? Porque a gente já também está trabalhando com o overload dele, né? Então, ele aguenta uma sobrecarga de 50%. E com essa sobrecarga de 50%, a gente ganha ali em torno de 2.500 watts a mais. Então esse inversor chega na parte CC em torno de 7.500 watts. Com isso, a gente consegue colocar basicamente 7 placas aqui na primeira string, na primeira MPPT, e 6 placas aqui na segunda. O que acontece? Num exemplo prático, digamos que a gente está trabalhando com leste e com norte. Então, a gente tem que fazer essa divisão de módulos, de separação lá na hora de fazer a conexão da ligação em série, não misturar a do leste com a do norte, e aí a gente coloca em MPPTs diferentes também para não ter essa interferência na sua produção de energia. Digamos que esse inversor tivesse apenas uma MPPT. Tu poderia trabalhar apenas com uma posição solar. Por quê? Porque o inversor vai acabar reconhecendo a tensão menor e aí você vai ter uma baixa eficiência, pelo fato que no leste não vai ter uma eficiência tão grande quanto a norte, ou nos seus picos vice-versa, né? Já na versão do microinversor, que é esse rapaz aqui, ó, aqui fica localizada suas conexões, né? Aqui da parte CC. Então esse cara aqui, ele tem 4 MPPTs. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. O que acontece? Nesse cara, a gente faz a conexão apenas, cada conexão dessa é com uma placa. Então esse equipamento aqui, ele vai suportar 4 módulos, né? E com isso a gente acaba tendo uma eficiência melhor por módulo, comparando com o inversor. O inversor, quando a gente tem uma ligação de placas, digamos, essa ligação desse arranjo de 7 placas que vai ser conectada aqui. Por acaso, se acontecer de ter uma sombra em uma placa dessas 7, você vai ter uma interferência em toda a tua string, né? Vai acabar interferindo. Mas, se tu utilizar um microinversor, no caso, vai ser a conexão separada de cada placa. Então não vai interferir o sombreamento numa placa na outra. Mas no caso, nesse equipamento aqui, a gente utiliza apenas 4 placas, né? Então, basicamente, caso tenha um sombreamento nessa conexão aqui, não vai interferir na produção do restante. Esse é um dos pequenos diferenciais do microinversor, né? Além de tudo, também tendo seu monitoramento diferenciado, tendo essa pequena flexibilidade, a gente consegue extrair as informações de produtividade de cada placa. Então a gente consegue ver a funcionalidade, como que está de cada placa, a sua eficiência energética. Esse rapaz aqui, esse aqui é o chicote. Esse aqui é o conector CA do microinversor. Então essa aqui é a parte que a gente faz a conexão da rede e essa aqui é a parte de conexão dos módulos. Aqui fica a sua antena, né? Essa aqui é a antena de monitoramento. Você vai sincronizar com o datalogger externo para poder fazer a comunicação deste equipamento. O mais interessante desse microinversor da Sofar é que ele também é possível ter a função de
transformar ele em híbrido. Então, também vai ter a possibilidade de trabalhar com banco de baterias. Esse é um dos pequenos diferenciais do microinversor da Sofar. Agora eu vou passar para vocês algumas sugestões de aplicações para cada tecnologia. O inversor string é um equipamento que a gente faz uma ligação em série e depois faz a conexão do equipamento. Com isso, ele é recomendado para quando você tem um telhado que não tenha pontos de sombreamento. Com isso, você vai ter o melhor aproveitamento do equipamento do inversor, né? Pois, se você tiver um ponto de sombreamento, vai interferir na sua produção energética. E com isso, não vai ter o melhor aproveitamento do inversor. Já quando você tem alguns pontos de sombreamento, a melhor tecnologia acaba se tornando o microinversor, pois o microinversor ele vai conseguir pegar a eficiência de cada placa sem interferir na outra. Se uma placa tiver algum ponto de sombreamento, não vai interferir na restante. Alguns outros argumentos técnicos também é que às vezes o microinversor ele é mais seguro, pelo fato que a ligação dele acaba sendo diferente do inversor string. O inversor string ele é um equipamento que você faz uma ligação em conjunto de outras placas e depois você conecta nele. Já o microinversor ele funciona diferente, você conecta cada placa individualmente. Com isso você acaba, além de ter um melhor aproveitamento, você trabalha com correntes menores e com uma potência menor. Com isso ele acaba se tornando um pouco mais estável, um pouco mais seguro do que o inversor string. Mas isso, com o dimensionamento correto no inversor string, não é um problema. Esse é só um pequeno diferenciais com um formato diferente de trabalhar. Quem vai determinar isso vai ser a pessoa responsável que vai lá no local, o técnico vai visualizar e vai verificar se o local tem um ponto de sombreamento ou não. Basicamente, os grandes diferenciais das duas tecnologias são essas, né? Então, se você tem um telhado perfeito, sem pontos de sombreamento, não há necessidade de você trabalhar com um microinversor. Você pode trabalhar perfeitamente com um inversor string. Se houver pontos de sombreamento, você já sabe. Quer ter uma melhor eficiência energética? Trabalhe com microinversor. É isso.